todo mundo. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de LaTeX para aqueles que estão ainda começando a prática de redação com softwares não usuais, como é o caso do LaTeX, mas que têm propriedades que nos interessam em diversos contextos, não só na literatura acadêmica, né? Mas, enfim, eu compartilhei um material com vocês e eu vou transmitir ele aqui. Deixa eu só abri-lo para mim. E aí fica mostrando aqui para vocês. Pronto. E aqui vou fornecê-lo. Você quer que eu pare a apresentação? Será que a Vanessa está acompanhando? Então, ainda não liberou. Deixa eu só começar novamente. Não quer abrir o PDF para mim, por favor. Vamos abrir esse PDF. Muito bem, pessoal. Aqui está com a ideia do curso a partir desses slides que estão disponíveis para vocês. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Gozado, ele não quer permitir que eu abra o PDF, por alguma razão. Vai ter que ser a tela cheia mesmo. Muito bem. É isso, pessoal. Então eu vou trabalhar com vocês o LaTeX, né? Esse material ele vem do professor Liz Miller. Eu gosto desse material, ele já é até bem antigo, né? Se a gente olhar para o conteúdo, que tem 2 anos, 3 anos já, né? E foi adaptado em português pelo professor Luiz Rafael dos Santos, da Federal de Santa Catarina. O professor Liz Miller, ele é o criador do Overleaf, né? E esse Overleaf é uma ferramenta que a gente vai usar bastante. Inclusive, eu coloquei umas tarefinhas para vocês a respeito do Overleaf lá na plataforma. Bom, o curso está distribuído em 5 datas, né? E essas datas não estão perfeitamente divididas em termos de conteúdo, uma vez que a gente vai trabalhar, na verdade, o material dividido em 3 partes, e eu espero que cada parte se ocupe um desses encontros, e a gente tenha outros 2 que sirvam de espaço para a gente trabalhar os trabalhos de vocês, né? Alguns textos que vocês venham a produzir precisem fazer alguma adaptação ou verificar o que pode ser feito, tá? Muito bem. O conteúdo completo do curso é esse, tá? Então, vamos ver hoje os 2 primeiros tópicos, provavelmente, né? E isso inclui a parte de organização e redação básica dentro do LaTeX, né? E a parte de figuras, referências, isso tudo é um conteúdo que colabora muito para a nossa redação e deixa o texto ainda muito mais profissional.
Também vou falar um pouquinho sobre o Beamer, que é um modelo de apresentação. Esse, por exemplo, com que eu faço a apresentação, foi feito em Beamer. E falar um pouquinho de tics e anotações, que pode servir um conteúdo adicional, né, para quem queira fazer alguns gráficos diferentes por aí. Bom, primeiramente, né, o que tem no LaTeX que traz de interessante, né? Ele é esteticamente bem feito, então isso vai permitir com que eu tenha um material altamente profissional. Deixa eu só fechar aqui meu e-mail, porque ele vai ficar apresentando várias coisas aqui. Deixa eu fechar esses outros sites, deixar só esse aberto. Também. Deixa eu fechar aqui também, porque eu não vou usar aqui. E, particularmente, o que o LaTeX traz de interessante são a parte que organiza a matemática. Então, fórmulas, equações, tabelas, gráficos, estrutura de organização do texto, né, vinculação entre fórmulas e texto, tudo isso é muito simples, né? Basta que você se acostume a utilizar isso e você vai ter muita facilidade em trabalhar com esse tipo de texto, tá? Bom, a ideia dele é produzir para material científico, né? E nisso ele é vastamente disseminado em toda a academia mundial. Ele é feito sobre um formato open source, né, com código aberto, e permite que a gente, seres humanos comuns, possa acrescentar, né, novas contribuições nesse código, por meio do que a gente chama de pacote, né? Ele tem uma propriedade de desenvolver pacotes em diversos tipos, então ele não é só direcionado para a parte de redação de texto, mas também serve para você montar apresentações, fazer planilhas eletrônicas, você pode fazer muita coisa, e por isso ele é considerado uma ferramenta muito poderosa, né? Você pode utilizar diversos sistemas operacionais. Isso nada vai impedir que você utilize computadores com diferentes plataformas. E, né, para facilitar a nossa vida no dia a dia, existe o Overleaf, que foi criado pelo Liz Miller, justamente para utilizar o LaTeX online sem ter que você salvar qualquer ferramentinha dessa no seu computador, tá? E, para falar a verdade, ele funciona até melhor no Overleaf do que no seu computador. Eu acho que a gente pode até utilizar ele de forma invertida, né? Usar o computador como um backup e ter o Overleaf com o material que você usa no dia a dia. Ele tem um limite de uso gratuito, mas esse limite de uso gratuito até hoje eu não consegui utilizar nem 50%, tá? Então dá para colocar muita coisa. O que ele tem de contra, né? Uma linguagem de programação específica que a gente chama de marcação. Essa linguagem não é de alto nível, ou seja, existe uma linguagem de programação por trás,
Então, você, na verdade, está chamando um código de programação, a hora que você digita seu texto e faz as marcações. Não é algo complicado, é apenas uma questão de entender o padrão e daí para frente consultar vários helps e vários editores que têm a documentação, né, disponível na internet à vontade, tá? É um paradigma para todo mundo, não só para quem está na área de administração, área de humanas como um todo, mas muda a forma como você utiliza a redação, é verdade, mas eu, no meu desenvolvimento, percebo que isso é muito mais vantajoso porque todas as correções no meu texto são feitas de maneira automática. Então, não preciso rever numeração, não preciso rever é, é, título de tabela, não preciso reorganizar meu texto porque mudou a bibliografia, a forma de referência, né? Tudo isso é feito de maneira automática. Às vezes demora? Sim, com certeza. Comigo acontece várias vezes. Porém, isso é muito bem construído e você fica com textos muito bem organizados e agradáveis, né, de serem lidos. Existem os erros, os benditos erros, né, que vai fazer muita gente desistir, mas o meu conselho que fica é persistam que vocês vão conseguir, porque vale muito a pena. Esses erros, eles são chatos porque o computador vai entender a informação da maneira como você está passando, e muitas vezes a gente acha que a informação pode ser colocada de qualquer forma para o computador, e na verdade ele exige um pouquinho dessa informação mastigada. E aí você precisa ter essa habilidade para informá-lo, né, do que tem que acontecer. É verdade que ele precisa de uma transformação, porque você redige o texto em forma de comando, e aí isso é a partir de um arquivo chamado text. Em contrapartida, o seu resultado vai ser um PDF. Então você precisa rodar o arquivo text, e o nome disso a gente chama compilar, e ele vai te fornecer como resultado um arquivo PDF. Esse período de compilação é onde surgem os erros. Porém, no Overleaf, né, isso ajuda bastante, e eu vou ajudá-los praticamente de maneira personalizada, porque a gente tem um número aí tranquilo de trabalhar, de participantes aqui do nosso curso. A gente vai conseguir olhar os casos e compartilhar isso com todo mundo, tá? Então, eu vou acessar o Overleaf aqui para vocês verem, né? Ele tem essa cara aqui, ó, o site overleaf.com. Então, vocês inicialmente vão fazer um registro, ou se não, podem, quem já fez o registro, fazer o acesso, né? O meu já está salvo aqui. Então, vou fazer o login e ele apresenta para mim uma plataforma com os projetos que eu tenho em aberto. O de vocês provavelmente não terá nenhum, né? Não é só vocês clicarem em novo projeto. Eu vou usar em português porque é a linguagem que a gente está falando agora, né? Então, você vai clicar aqui em novo projeto, criar um projeto em branco, né? Se quiser usar um projeto exemplo também pode, fica à vontade. Ele tem várias sugestões aqui. Se você tem um ambiente Git e quiser utilizar esse Git, né, como o professor Luiz Rafael fez, né, também pode.
Se você quiser importar um projeto pronto, que já inclui o arquivo text, também pode, né? A hora que eu começo um projeto em branco, eu só ponho o nome, criar, ele vai abrir para mim um arquivo, né? Eu vou abrir aqui para não criar outro em cima, que é algo assim, né? Então, ele criou um documento para mim desse tipo. Deixa eu voltar aqui no Teams e saber de vocês, né? Se tem alguma informação necessária. O Yazbek perguntou, eu não sei se o primeiro nome é masculino ou feminino, né? Esses slides foram enviados para nós por e-mail ou será ainda disponibilizado? Muito bem, está disponibilizado aqui dentro do Teams, né? Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui o Teams. Então, eu criei uma equipe, né? É a forma como a gente designa uma sala de aula. E aqui tem 3 canais dentro dessa equipe, né? Dentro de materiais do curso, eu disponibilizei aqui em arquivos, tá? Esses slides iniciais, tá bom? Então, estão lá disponíveis para quem quiser pegar. Bom, até aqui, alguém quer fazer alguma colocação? Quer saber alguma coisa mais? Não? Tudo bem. Eu peço que vocês confirmem para mim se vocês já fizeram o login e criaram um projeto no Overleaf. Tá? Aí, a Leandra já, Laís, preciso dessa confirmação de todos vocês. É importante que a gente faça, tá? Alexandre, Diego, Fábio, Felipe, Daniel. Eu tenho que rodar, eu tenho. Quem mais? Hanaoka é a Sueli? Certo, Felipe. Nunca utilizou. Criou um projeto em branco. Lá tem a setinha. E as back. Então, por favor, Selma. Oi, Selma. Verdade. Criou seu projeto. Perfeito. Bom dia. Pessoal, vocês podem falar, não está proibido de acionar o microfone, não, tá bom? Vamos participar de maneira efetiva, tá bom? Muito bem. Agora, por que eu vou utilizar o Overleaf? Então, vou pegar como exemplo aqui, alguém que já respondeu rapidinho. Vamos pegar o Daniel. Daniel, deixa eu te mostrar uma informação aqui. Aqui no topo, se vocês estão me acompanhando, eu não estou vendo que está capturando minha tela. Acho que tá capturando sim, né? Aqui no topo existe uma informação que chama-se compartilhar, tá? Se eu clicar aqui, ele abre para mim compartilhar com um e-mail, ou a gente pode compartilhar via ligando um link de compartilhamento. Então, se eu ligar esse link, qualquer um com esse link pode editar. Daniel, pega esse link aqui
e copia para a gente, por favor, lá no chat, tá bom? E vamos trabalhar em cima desse... Isso, perfeito. Pessoal, quem quiser entrar nesse link, como ele liberou para entrar, quem já tem o acesso vai conseguir entrar aqui. O que tem de interessante nesse compartilhamento, que é um diferencial que eu vejo no Overleaf, tá? Aqui em cima, você pode ver que tem 4 usuários conectados, ó, tá entrando mais gente. Se você posicionar o mouse aqui no meio do texto, então estamos começando aqui, né? E eu clico em recompilar, ele vai mostrar o texto atualizado para mim, e aqui, né, se vocês devem estar vendo um tracinho com o meu nome. Então, escrevam o nome de vocês a partir da linha 14 aqui, só para vocês verem como a gente tem a participação interativa entre todos. Isso. É isso aí. Não se preocupem com a organização, não. Só coloquem o nome, para vocês perceberem como todos estão digitando e a gente tem a participação interativa. Marina, espera aí, deixa eu também fazer o meu para ver se está dando certo. Legal, tá vendo? Ó, aparecemos várias pessoas digitando. É o Otávio, né? Beleza, Otávio. Bom, agora que todos já digitaram, né? A Isabela colocou o nome dela lá embaixo, o Diego já mudou de ideia. Ele tinha colocado na última linha e ele subiu. Vejam que interessante. Isabela, por favor, deixe do jeito que está. Deixe seu nome lá nessa linha, que eu vou clicar em recompilar, tá? E você vai ver que seu nome não aparece lá no texto, né? Justamente porque aqui tem uma informação que está escrito End Document, né? Isso significa que todo o texto tem que ser digitado para aparecer no PDF antes desse comando, tá? Então ele está querendo dizer o seguinte, olha, o meu texto começou nessa linha 8 aqui, Begin Document, e o meu texto vai finalizar nesse End Document. Então, se eu quiser que o Isabela apareça, eu tenho que vir e colocar ele antes aqui. Agora, se eu clicar em recompilar, ele vai aparecer. Perceba o seguinte, pessoal, outra coisa interessante aqui, né? Apareceu tudo emendado, né? Só o Isabela que apareceu separado, né? Então, já já a gente vai descobrir por que que isso acontece, tá bom? Vamos voltar aos slides e aí a gente vai conversando, vamos brincando um pouquinho com esse material que está aqui. Não precisam fazer o logout, não. Podem permanecer. Aqui não tem limite de uso, não. Tá? Espera aí, pessoal. Um pouquinho de... Deu um probleminha aqui. Então, vocês viram lá que a gente precisa compilar o text para gerar o PDF, né? Se a gente olhar as duas telas, uma é o arquivo text, que é o que a gente está digitando, né? Deixa eu voltar lá. Mostrar para vocês. Aqui, na onde está esse menu, eu tenho um arquivo chamado main.txt. É esse que vocês estão editando aqui, tá? É esse que vocês estão editando. E a hora que eu clico em compilar, né, ele vai gerar para mim aqui do lado o PDF. Essa é uma outra vantagem do Overleaf. Ao mesmo tempo que eu digito, eu tenho o compilador e vejo o PDF ao lado. Nem todo
software que está lá. Aqui também tem uma prioridade, uma propriedade que você pode colocar para ele compilar automaticamente à medida que você muda o texto, tá? Eu quero que saia esse símbolo, mas ele fica ali enchendo a tela, né? Então eu vou digir agora iniciei novo parágrafo. Então o que acontece? Ele foi lá e compilou automaticamente. O que acontece? Muitas vezes, na hora que eu digitar alguma coisa e ele der erro, ele vai apresentar o erro aqui para mim e vocês podem ver que o texto não apareceu corretamente, deu um probleminha aqui, né? Então ele está apresentando um erro. Já já nós vamos conversar sobre esses erros aqui. Então isso que são os benditos erros, né? No caso de um software instalado na sua máquina, esses erros vão impedir que o PDF seja gerado, muitas vezes. Já aqui no Overleaf, o que geralmente acontece é o contrário. Ele costuma colocar o PDF gerado, né? São casos muito graves que ele não gera o PDF, como, por exemplo, eu apagar o Begin Document aqui. Simplesmente eu mudei um símbolo, né? A hora que eu peço para recompilar, ele tem aqui, na verdade, um arquivo salvo anterior, né? Mas ele está com um erro aqui grave. Então ele está falando do Begin Document. Deixa eu tirar aqui. Já já eu vou comentar sobre isso, tá? Então, por enquanto, ele só tem esses erros associados a esse comando que eu coloquei aqui. Nós vamos falar sobre ele mais tarde. Perfeito. Bom, voltando aqui ao nosso material. Então, o que faremos, né? Como eu disse, a forma de redação é um pouquinho diferente, né? E o texto a gente costuma escrever de maneira simples, e a organização, modificação, em tudo que está ocorrendo, a gente utiliza comandos. Tá? E o que são esses comandos? Comandos, a gente sempre começa um comando com uma coisa que é uma barra. Então, tudo que for barra significa que eu vou acionar alguma propriedade no documento, tá? Que propriedade é essa? Por exemplo, eu quero colocar ênfase em uma determinada parte do texto. Então, esse comando /env vai fazer com que ocorra esse itálico, né? Então, /env, o Overleaf também fornece essa propriedade de sugerir qual é o comando, né? Eu posso tanto apertar com o mouse como apertar o Enter, que ele já fornece para mim essa redação, né? Então, o texto cai aqui. Então, vocês podem observar, opa, gerou um probleminha. Autocompilação desativada devido à alta carga. Então, vamos recompilar na mão. Eu vou aumentar a tela para visualizar agora só o PDF. Aí vocês podem ver que cai apareceu no formato itálico. Mas então é ênfase ou existe um comando para a gente digitar itálico, né? Aqui, então vou escrever o texto está em itálico, né? Eu vou selecionar o texto e vou clicar o comando Ctrl I, né? A hora que eu faço Ctrl I, ele digita para mim automaticamente, porque a gente está muito acostumado a digitar o comando /test_it, né? E compilar. Se a gente observar,
não há diferença entre ênfase e itálico, tá? Então, fica a escolha do freguês, qual ele prefere utilizar. Bom, vocês perceberam também que todo comando, a hora que eu termino de escrever o que é o comando, eu coloco uma chave aberta, né? E a hora que eu coloco o elemento que eu quero que participe desse comando, eu fecho a chave. Então, isso vale para todos os comandos, né? Por exemplo, o begin document, né? O comando é o begin. E aqui eu tenho o objeto, que é o documento, né? Esse é um tradicional. No caso do comando exige o comando /end. Então, todo comando begin tem que ter no texto um comando end. Vou colocar aqui, por exemplo, o comando para colocar uma equação. Então, para colocar uma equação numerada, /begin equation. Então, é esse comandinho aqui. Pode ver que automaticamente que eu digitei /begin, a sugestão, eu coloquei o equation e ele automaticamente selecionou para eu colocar também o /end. Se eu apagar esse /end, né, e escrever a equação aqui, E igual a mc quadrado, né, hora que eu compilar, ele vai apresentar erro. Então, o erro está aqui. Olha lá, ó. Faltou esse símbolo de cifrão, né? E às vezes ele acumula vários erros por causa disso, tá? Então, o número de erros não quer dizer que você cometeu muitos erros ou poucos erros. Isso é até difícil de explicar ou de entender como funciona, né? Mas aquele símbolo de cifrão, ele tem um significado, né? O equation, quando eu vou digitar uma equação, eu posso utilizar o símbolo de cifrão, tá? E aí eu tenho que colocar o cifrão antes e depois da equação. Então, vou compilar aqui para vocês verem como fica. Então, podem ver que o erro não aparece mais, ó, sem erros, né? E o texto apareceu aqui bonitinho, sendo escrito na forma de equação. Tá, mas o 2 não deveria estar em cima? Quando a gente está no ambiente de equação, para a gente ter um expoente, a gente coloca o acento circunflexo. Então, vamos rodar aqui. Vocês vão ver que vai aparecer ele na forma de subscrito, né? Muito bem. Pessoal, alguém quer acrescentar mais alguma informação? Quer comentar alguma coisa? Não? Tá. Vamos continuar aqui com o texto, né? Então, esse daqui é um exemplo que a gente fez, né, pelo material. Existem outros comandos, né? O IT+, que marca bullets no texto, né? Ou, como é que a gente chama? Itens, né? Vamos colocar esse pacotinho aqui, Ctrl C, vou colocar lá no documento do Daniel, só para vocês verem como fica. Opa, não foi, hein? Então, vou digitar /begin item+. Esse é um ambiente, né? Quando o comando é begin, a gente costuma chamar de um ambiente. Então, o ambiente maior que nós temos é o begin document. É o ambiente document, desculpa, né? E aí o ambiente começa na linha 8 e termina na linha 32, atualmente. O ambiente item+, da linha 29, né, começa e termina na linha 31. Então,
no ambiente itemais, para a gente colocar os marcadores, né, a gente tem que colocar aqui o barra item, né? Então, vou recompilar para vocês verem o itemais funcionando. Então, percebam que ele colocou os bullets aqui. O ambiente de figura, né? O ambiente de figura serve para você colocar um desenho, né? Para isso, a gente precisa ter aqui no Overleaf a figura. Então, se você estiver utilizando um software no seu computador, o mesmo diretório que tiver o arquivo text tem que ter a figura. Então, vou colocar uma figura qualquer aqui só para a gente... eu vou pegar de outro projeto aqui, ver se aparece para mim aqui, curso... meu Deus, tem tanta coisa aqui, né? Deixa eu pegar desse curso aqui. Vamos ver se tem. Mas só não certinho o script, viu? Uma figura que chama LMFU. Né? Então a figura está aqui. Para você colocar uma figura aqui dentro, né, você clica em carregar ou upload, né, e segue os procedimentos tradicionais. Então vou começar o ambiente figura. Begin figure. E aí ele já colocou aqui para mim automático, né? É claro que eu deveria digitar tudo isso se eu tivesse num software em casa. Então, include graphics está aqui. Esse barra centering vai colocar a figura no centro do documento, para mim, no centro da página, em termos de alinhamento horizontal, né? Não vertical. E aí eu vou colocar aqui o fig, LMF, ponto. Isso tem que estar exatamente como está escrito aqui. Tá? Não pode ser letra maiúscula nem minúscula, diferente do que está lá. Tá bom? E o caption é como se fosse a legenda da figura. Né? Aquele texto, né? O cabeçalho que vai informar. Ó, ele deu um erro. Vamos ver o erro que ele deu e não colocou a figura. Então deve ter algum problema. Então o que ele falou? Essa informação não confere. Provavelmente o que tem de problema, né? Eu acredito que seja o símbolo 2 pontos. Então, deixa eu tirar a escrita FIG. Eu não vou conseguir renomear aqui, né? Vamos ver se eu consigo. Consegui renomear. Vamos ver se é esse o problema. Não, não é esse o problema. Então, deixa eu voltar a figura aqui para o nome FIG. LMFU. Né? Nesse momento, nós temos um probleminha a ser resolvido, que ele diz que tem um erro aqui, ele não está entendendo um comando, né? Eu vou tirar esse comando centering, porque a gente fez um comando que às vezes necessita dessa configuração. Também não é isso, né? Então, o comando include graphics pode ser o grande problema. Então, deixa eu voltar ao comando. E aí, aqui, antes do begin document, a gente precisa autorizar a utilizar a inserção de figuras. Então, eu preciso colocar o algoritmo pro arquivo text que ele precisa para colocar a sua figura no PDF. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é o GraphicX. Bom, colocado isso, né, vamos dar uma olhada
se recompilando vai funcionar. Perfeito, rodou. Vamos ver o que aconteceu. A figura apareceu aqui, está meio deslocada. Eu vou colocar um argumento aqui para facilitar. Eu vou diminuir a figura em 1/4 do que ela é. Só para aparecer aqui para a gente. Perfeito. Apareceu a figura aqui, ela está centralizada. Né? Como as margens aqui são muito curtas, ele automaticamente colocou a figura na página seguinte, tá bom? Nós vamos nos preocupar com isso agora. Bom, outro ambiente que é muito utilizado é o de equation. Então, vamos colocar aqui o ambiente equation. Então, barra begin equation. Então, já sugeriu para mim. Então, eu vou colocar E igual a MC ao quadrado. Recompilar. Ó, o texto apareceu aqui, né? E percebam que a equação, ela aparece com um número, né? E o texto que aparece aqui, ele apareceu em itálico. Então, você precisa ter em mente que quando for redigir texto em equações, automaticamente o texto é colocado na forma itálica, tá? Depois a gente conversa sobre isso. Se eu colocar outra equação, vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar F igual a massa vezes a aceleração. Vou recompilar. Percebam o seguinte, pessoal. Apareceu aqui, né, a segunda fórmula com o número 2 e eu não digitei nem número 1. Vocês perceberam? Não digitei. Tá aqui, ó. Equação, equação. Só isso. Não coloquei o número. Mas eu posso, por exemplo, ter confundido essa equação, né, e eu queria que ela fosse a segunda. Então, basta que eu coloque ela embaixo da fórmula anterior. Recompilar. Ele automaticamente corrige a numeração para mim. Então, essa fórmula que apareceu primeiro vem com o número 1, porque ela foi a primeira que apareceu no texto. E E igual a MC quadrado ficou com o número 2. Não fui eu que fiz isso. Foi ele que organizou isso para mim. Tem um outro ponto, né? Eu não quero numerar essa equação. Então, ele tem uma propriedade que a gente coloca esse asterisco e ele não numera a equação para a gente. Né? Percebam aqui, ó, a fórmula apareceu, normal, né? E a equação E igual a MC quadrado é a única numerada. E ela agora voltou a ter o número 1, justamente porque ela é a primeira que apareceu nesse formato. Ele está aparecendo com um erro, vamos dar uma olhadinha. Que erro foi esse aqui? Né? Ele está falando que esse ambiente não foi definido. Né? Esse ambiente, deixa eu retornar aqui. Ele deveria ter sido definido, né? Aparentemente seria esse caso aqui, né? Mas por algum motivo ele diz que não tem. Provavelmente tem que colocar algum pacote que leia esse comando, tá bom? Mas colocar esse comando e colocar o cifrão é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. São comandos iguais que geram o mesmo resultado, tá? Muito bem. Aqui, ó, a imagem, se vocês quiserem pegar, tá nesse link, né? E vocês conseguem clicar no PDF e ir para esse endereço, tá? Eu não conferi, então depois, se alguém tiver problema, me informem que eu ajusto esse endereço, né? Os comandos,
né, é interessante que a gente tem que mudar essa visualização, né, do que vai ser, porque você tem que informar o que é, né, e como aparecer é o resultado disso. Isso demora um pouquinho na nossa ideia, né, de utilização do LaTeX, mas com o tempo a gente vai entendendo como isso funciona, né? E não se preocupe em errar, que isso faz parte, né? Apenas entenda o erro como uma exigência que ele quer que você corrija para que o texto saia como você pensou, tá bom? Bom, então, se eu quiser, né, trabalhar com um texto simples, né? É esse caso que a gente está trabalhando aqui. Então, a primeira coisa que a gente define é o que a gente chama de classe do documento, né? Que é esse document class. A primeira coisa, é o primeiro comando que a gente coloca. Além de article, existem vários outros. Tá? Existe book, existe report, existe apresentação, mas a apresentação chama-se Beamer, o nome da classe. Existem várias classes. E também existem classes especiais, que são feitas por editores, né, por pessoas ou grupos, organizações, de maneira peculiar, como é, por exemplo, o Elsevier Article. Não sei se vai funcionar, mas vamos recompilar para ver se ele faz a compilação do Article. Mas percebam que as coisas já mudaram de lugar, né? Por quê? Porque esse modelo, né, essa classe de artigos, essa classe de documento fornecida pela Elsevier, né, tem o seu padrão específico como funciona. Então, alguns comandos, como por exemplo, escrever o pré-print, né, a data atual e a organização do texto, é feita de maneira diferente, né? Não aparece, percebam, não apareceu o número na primeira página, na segunda já aparece, né? Então, a gente não definiu nada disso aqui, não tem nada disso aparecendo. É uma classe específica que já está disponível no Overleaf e quando a gente costuma escrever artigos para revistas, journals da Elsevier, a gente utiliza essa classe, tá? Muito bem. Alguns pacotes, né? Então, aqui tem o pacote Babel, né? O pacote fonte enc, que é o encriptador de fonte, mas para configurar, aparecer uma fonte específica, né? O estilo de entrada de dados que vão ser codificados, o mais tradicional é usar esse UTF-8, porque aí pode ser que você pegue o seu arquivo text e transporte ele de um software para outro, ele não muda alguns símbolos. Se você utilizar outro encriptador, pode ser que alguns símbolos sejam alterados. Então, usando o UTF-8, você consegue manter seu texto na maioria dos softwares que você vai digitar em LaTeX no mesmo formato, tá bom? Muito bem, a barra, já comentamos sobre ela, é o que demarca o comando. As chaves é um elemento necessário, onde você vai colocar, aqui ele está chamando de argumento, né? É o objeto ou o argumento que vai entrar aqui dentro, né? O símbolo de porcentagem serve para colocar comentário. Não sei
vocês estão acostumados com a redação no formato de programação, mas o símbolo de porcentagem, ele insere um comentário. Comecei o texto aqui, né? Esse comentário eu vou compilar para vocês entenderem o que ele significa. Vejam que estamos começando aqui, estamos começando aqui. Depois vem Fábio. Fábio está na linha de baixo. E esse comecei o texto não apareceu. Essa é a propriedade do símbolo de porcentagem. É para colocar comentários no seu texto. Quando a gente utiliza prompts de comandos, isso é uma coisa que a gente aprende na primeira aula de programação, tudo a gente coloca comentário para saber o que significa. Então, o comando begin document inicia a redação do artigo, né? Isso não vai aparecer em lugar algum, tá? Aí vocês devem estar se perguntando, mas e aí? Se o símbolo de porcentagem coloca essa informação para mim, né? Comentário, nada vai aparecer? Como que eu coloco o símbolo de porcentagem? Olha, né? Vou até deixar, vou pular uma linha aqui do Fábio, para vocês verem que estou começando aqui e não apareceu nada depois. Simples, pessoal. Todo comando, todo elemento que você precisar colocar no texto e ele não aparece, tente colocar a barra invertida antes dele. Tá? Então, ao recompilar, você vai ver que o símbolo de porcentagem, enfim, apareceu. Né? Tá aqui. Tá? Então, não se preocupem. Né? Tudo que você quiser fazer no LaTeX é possível de ser feito. Tudo bem? O que mais? Então, aqui está falando um pouquinho sobre o overleaf, o compilador, né? Então, vamos utilizando ele ao longo do nosso texto, né? Como eu já falei do begin document e o end document, né? Você não tem problema de redação, então vejam que a gente às vezes tem essa questão de escrever em português, então vamos pensar aqui. Preste atenção nos símbolos digitados como, tais como cedilha, né, e acentos. Vamos compilar, né? Então vamos ver se ele configurou tudo bonitinho. Sim, né? O overleaf já está preparado para entender isso. Aquele comando, né, de usar o Babel Brasil ajuda a entender, a fazer isso, mas o overleaf já faz isso um pouquinho para a gente, tá bom? Então ele já tem o codificador dele, né, o compilador com essa propriedade de entender que esses símbolos já estão pré-configurados. Nem todos os softwares têm, tá? Espaços a mais no código-fonte são eliminados no arquivo saída. Vamos testar isso daqui? Vamos colocar aqui, ó, entre o Fábio e a Leandra, vamos dar uns espaços. O nome da Laís, vamos dar um espação aqui, ó. Que eu estou usando o tab. Vamos ver o que acontece. Eu já compilei, tá? Então, olha só. Não alterou o formato do texto. Esse é um padrão também que acontece.
Porém, pessoal, já devo adiantar que dependendo da classe ou dependendo de algum pacote específico que você usa, essa propriedade não funciona, tá bom? Então, nem sempre isso vai funcionar. Sugestão sempre teste, tá? Muito bem. Alguns símbolos importantes, como por exemplo aspas, né? O símbolo de aspas, dependendo da maneira como você coloca, ele vai desenhar um pouquinho diferente, né? E alguns caracteres também, né? Você precisa colocar a barra antes para ele aparecer, como eu já havia comentado para vocês a questão do porcentagem. Todos esses a gente precisa colocar a barra antes, tá bom? Então vamos colocar rapidamente aqui a questão da aspas, né? Se eu colocar pura e simplesmente esse símbolo, tá? Eu vou compilar aqui para vocês verem. Ó, ele deu um probleminha. Tem alguém digitando alguma coisa. Vamos ver o que aconteceu. O que se sucedeu? Ele esqueceu de fechar. Ah, tá. Tem alguém digitando aqui, colocou uma chave aqui dentro. Ó, erro grave. Tá bom? Deixa eu colocar aqui, compilar. Belezinha. Compilou. O que a gente estava fazendo? Colocando a aspas no nome do Diego. Vamos dar uma olhadinha bem próximo aqui. Vou dar um zoom. Vejam que a aspas no nome do Diego aqui, ó, saiu fechando, né? Como corrige isso? Então, a gente coloca o símbolo de aspas invertida. No meu teclado, ele está junto com o tio, né? Mas é o mesmo símbolo que a gente usa para a crase, tá? É o mesmo símbolo da crase. Então, é o acento, né, de crase. Então, se a gente agora visualizar melhor, veremos que a aspas abriu e depois fechou. Tá? Aspas simples é a mesma coisa, é só colocar um símbolo apenas, tá bom? E assim por diante. Os erros, né? Já trabalhamos aí bastante com eles, né? E aí, um erro muito comum é sequência indefinida. Então, ou o comando não existe, ou o pacote que você está trabalhando não foi colocado, né? Sugestão, você está com dúvida num erro, então vamos ver. Cadê? Eu tenho enf aqui, só para ver. Tem. Então vamos colocar aqui que eu inverti e coloquei assim, né? Então o comando gerou um erro. Vamos ver esse erro. Então aqui, ó, você pode pegar e... Ah, não, onde que está a informação? Eu, muitas vezes, o que eu faço? Eu pego, copio... Ops, não consigo copiar? Não, né? Eu achei que eu conseguia copiar. Então, existem algumas formas de procurar como corrigir um erro, né? Então, você pode colocar undefined control sequence e o comando que deu o problema, /enf.
né? Procurando assim, ó, ele não colocou o /env junto, né? Então ele vai fazendo algumas sugestões, mas nenhuma dessas colocou o /env. Então você não vai ter a resposta para o seu problema. Então você pode procurar, então, para corrigir esse problema, como enfatizar ou como escrever uma palavra em itálico em LaTeX ou no LaTeX, né? E ele vai fornecer para você algumas sugestões. Esse aqui está muito cheio de coisas, né? Mas você pode vir procurar itálico, não apareceu nada. Então volta, não vai solucionar a sua questão. LaTeX, estilos de LaTeX. Então vamos lá e procura por itálico. Ops. Itálico, olha lá, já apareceu. Então, como que eu coloco o texto em itálico? Eu uso o comando /test_it, né? Ou também o /env. Então, faz o seguinte, ó, copia, Ctrl+C, Ctrl+V. Não fica temando em tentando corrigir o erro. E coloca ele do lado do seu erro e faz a comparação. O que você queria que tivesse aí dentro? É o K e K. Então, Ctrl+X, vem aqui e substitui aonde está texto e apaga o que sobrou. Tá? Então, fica temando com o seu erro. Ah lá, tirou o erro, tá vendo? Não tem mais erro. Significa que você solucionou o seu problema. Tá? Sempre que tiver erro, né, tente corrigir. Aqui no Beamer, desculpa, aqui no Overleaf, o formato de erro, deixa eu voltar aqui, né? O formato de erro, ele vai aparecer um númerozinho aqui nesse símbolo, né, que é o símbolo de logs. Se você clicar aqui, ele vai aparecer o erro para você, né? E cada bloquinho desse vermelho é um númerozinho que ele colocou em vermelho. Os blocos em vermelho são erros. Existem os blocos também em amarelo, que são apenas avisos, recomendações, tá? Não se preocupe com as recomendações, elas estão só querendo te dizer, olha, pode ser que o seu texto tenha um probleminha, mas isso não impede com que eu realize o comando que você pediu que eu fizesse, tá? Nossa, pessoal, o tempo já passou, né? Deixa eu ver aqui qual seria o próximo slide. Ah lá, seria esse primeiro exercício. Então, esse primeiro exercício, vocês vão fazer lá no Overleaf, tá? E vão fazer o seguinte, tá? Todos vocês vão compartilhar comigo esse link, igual o Daniel compartilhou comigo. Justamente para quê? Para que a hora que alguém errar, né, ele falar, ó, tô com esse erro, não tô conseguindo utilizar, né? A gente vai lá e consegue fazer a correção desse erro ao vivo, tá bom? O Otávio colocou uma informação. Professor, essas imagens que você teve para selecionar de outros projetos, eles ficam baixados na nuvem? Sim, ficam na nuvem, tá? Você pode ter elas guardadas no seu computador ou em qualquer outro lugar. Mas o Overleaf, ele tem tipo um banquinho de dados que você consegue deixar o arquivo lá, tá? Está previsto falar de tabelas e quadros? Sim, fique de olho porque a gente vai falar já já. E com relação a esses objetos em específico, eu tenho uma dica muito boa que vocês vão ficar muito felizes. Então, é importante que vocês participem dessa aula porque tabelas e quadros
tem informações fantásticas, como, por exemplo, exportar direto do Excel, tá bom? E dá para exportar de vários outros softwares, né? A revolução em torno disso aí ficou maravilhosa, tá? Bom, pessoal, acho que por hoje é só, né? A gente passou um pouquinho do tempo, peço aí desculpas por passar um pouquinho. E na quinta que vem a gente continua, tá bom? Não se esqueçam de fazer as tarefas. Se alguém tiver algum problema em visualizar, esse é um dos primeiros cursos que eu estou utilizando o Teams como ferramenta para realização de tarefas. Qualquer dificuldade, qualquer probleminha, vocês apresentem, né, entrem em contato comigo para a gente tentar resolver. E probleminhas que vocês também queiram resolver, mandem um e-mail, de repente a gente faz uma chamadinha rápida para resolver e solucionar, né, bem rapidinho esses problemas, tá bom? No momento agora eu não tenho muitas reuniões agendadas, são apenas esporádicas e não são fixas. Dá para a gente reunir rapidinho, uns 10 minutinhos no meio do dia e solucionar o problema. Tá bom? Um grande abraço e até semana que vem, pessoal.